Carlos Daniel e sou autor juntamente com a minha orientadora, a doutora Silvia Kelly, desse trabalho, que é intitulado como Avaliação do Fator de Proteção Solar do Extrato Glicólico da Mil-Folhas, a Shella millefolium, e na sua agregação ao protetor solar magistral. Portanto, a Shella millefolium, comumente conhecida como mil-folhas, ela possui diversas atividades farmacológicas, como, por exemplo, atividade antibacteriana, atividade cicatrizante, oxidante, e dentre outras atividades, no qual se destaca-se a ação fotoprotetora, que pode ser justificada pelas suas flores e folhas, que encontram-se flavonoides, sendo quercetina, rutina, apigenina, dentre outros. Logo, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o FPS do extrato glicólico de mil-folhas por métodos espectrofotométricos, padronizando e qualificando o extrato. Portanto, se fez necessário também a padronização e qualificação da nossa matéria-prima, no qual pegou-se os métodos da farmacopeia brasileira, sextição, formulário fitoterápico, e da farmacopeia europeia, a efeito de comparação da monografia. Então, realizou-se os testes de matéria estranha, depois fez a trituração da droga vegetal, realizou-se o teor de cinzas totais, teor de umidade, granulometria e a densidade aparente. Todos esses resultados estão de acordo com a farmacopeia europeia, como a nossa farmacopeia de referência, da monografia, no caso. E depois partimos para a obtenção do extrato glicólico, no qual foi obtido por meio de percolação, que é um método de extração mais exaustivo dos compostos. E para isso, definiu-se alguns parâmetros, sendo ele o volume absorvente, volume total, velocidade de percolação, a quantidade da droga, a velocidade nominal e o tempo de percolação. Após ter definido esses parâmetros, pesou-se 10 gramas da droga vegetal, colocou o volume absorvente, e deixou ali em repouso por 1 hora e 30 minutos para realizar a umectação e prosseguiu com a montagem do sistema, que utilizou-se uma ponteira de 1 ml da micropipeta para que a gente conseguisse a velocidade nominal, que é aproximadamente 50 microlitros por minuto. Então, coloque-se o algodão, a droga umectada, o algodão novamente para filtração, bolinha de vidros para evitar que o algodão fique flutuando e complete-se com 20 ml, sendo a proporção do nosso extrato, que é de 1 para 2, no caso 10 gramas para 20 ml. E deixa ali pelo tempo de percolação de 20 horas, depois começa a obtenção do extrato. Após ter obtido o extrato, realizou-se então a qualificação do nosso extrato. Realizou-se os testes qualitativos, são os colorimétricos, para taninos, flavonoides e compostos fenólicos. E todos esses deram positivos. Depois da qualificação qualitativa, realizou-se então a quantitativa, no qual foi por intermédio da quercetina, utilizou-se a quercetina como nosso marcador químico. Então, foi pelo método de adição padrão, pegou-se uma solução de 200 microlitros do extrato, mais a quercetina, e ao interpolar a absorvância da quercetina do extrato, obteve-se a concentração de 2,63 vezes 10 a menos 6, isso em 200 microlitros do extrato glicólico. Após essa qualificação do extrato, então, fizemos a avaliação do fator de proteção solar, a avaliação do nosso FPS. Fez uma diluição de 1 para 250 do extrato, fez a leitura ali de 200 a 800 nanômetros e colocou-se os valores das absorbâncias na equação de Mansur, que leva em consideração, que calcula o FPS, levando em consideração a radiação solar, mediante essa tabelinha demonstrada. Logo, obteve-se um FPS de 4,75, isso na diluição de 1 para 250, sendo um ótimo FPS. Como discussão, trazemos então a importância da qualificação da matéria-prima sendo aprovada, tanto também a qualificação do nosso extrato, isso tudo para que possamos ali ter um controle e uma reprodutibilidade do nosso estudo. Então, foi possível, através da qualificação do extrato da matéria-prima, conseguimos a determinação do nosso FPS e obteve-se, então, um bom FPS. Como conclusão, nós alcançamos os nossos objetivos, que era avaliar o FPS do extrato glicólico das mil-folhas por métodos espectrofotométricos, sendo então de suma importância a padronização e qualificação da matéria-prima e do extrato, para que haja o controle e a reprodutibilidade nos estudos. Portanto, o extrato ele apresenta um potencial que tange a propriedade de absorver energia na região UVB, sendo necessário a realização de estudos da potencialidade do extrato ao ser agregado a um protetor solar. Essas são as nossas referências utilizadas e muito obrigado.